Idioma esse que, pelo judaísmo, o universo foi criado nesse idioma. Quando Deus cria o universo, Yehior, Através e da seja sua luz, Davar, né? e seja luz. São 10 dizeres. É o hebraico, é o Lashon HaKodesh. A Torá foi entregue nesse idioma. Então, quando você traduz isso, você perde muito da essência. Por exemplo, o próprio nome Moshe, se é das águas que ele foi retirado, devia ser Mashui. Né? No passado, porque Moshe, a personalidade dele, a essência dele, Moshe, que no futuro ele vai Lehoshia, ele vai salvar os escravos. Ele vai ser o líder. Ele recusou a liderança, mas chegou um momento que ele entendeu que essa era a missão dele na Terra. Mas, por exemplo, se me perguntam, eu só estudo em hebraico, eu só estudo porque é o original. É chique, né? É o original. É. Não, mas Rodrigo, é o original, porque se você Eu tô brincando. você claro. traduz, você perde muitas explicações, você perde a essência, você perde, por exemplo, o idioma hebraico não é igual, por exemplo, o inglês. Vamos determinar que o céu vai ser sky. Então todo mundo agora vai chamar sky ou céu. Shamaim é céu. Não é só um nome. Não, a essência do céu é Shamaim, porque Sham, Maim, lá tem água. E nos 6 dias da criação, Deus E nunca se fala isso no singular. E nunca Deus fala no singular. Não, e Deus consolidou as águas, formando-se os céus. Então, cada palavra no hebraico, ela não é só... É uma junção Ela tem a essência daquela coisa está no nome. Inclusive, pela Kabbalah, pelo judaísmo, quando você vai dar um nome para uma criança, a gente pensa muito antes, porque a personalidade daquela criança vai ser influenciada pelo nome que os pais... Inclusive, a Gemara fala que os pais têm uma espécie de profecia quando vão dar o nome. Agora dos seus pensa filhos. Jerônimo, agora eu vou puxar o Jerônimo de novo, que ele já estava dizendo, e eu? Pensa o Jerônimo numa gruta, 40 anos, né? Lá em Belém, pegar o grego da Septuaginta e dizer, mas vou comparar agora com o hebraico. E ele pega a palavra céu. Cara. E como é que ele... Né? Pensa o drama, porque aqui tem uma coisa que não é só tradução, é hermenêutica. Né? Ele Tem muitas pessoas que às vezes mandam, igual tem o superchat aqui, tem o superchat lá também. Também. Tem muita gente que manda, mas não adianta, porque tá trazendo uma Você tem passagem que em explicar. português. É. Quer dizer, não tá falando a mesma língua. Não Lembra tá... que eu falei que o hebraico, por exemplo, olha que interessante, eu falei que o hebraico bíblico, quando eu falo hebraico, eu quero me referir não ao hebraico de rua que fala hoje lá em Tel Aviv. Esse é o hebraico moderno. Tô falando do hebraico bíblico. Exato, o Lashon tá bom? HaKodesh. O hebraico bíblico, só pra você ter noção, até a fraseologia dele. Lembra que eu falei que ele não tem abstrato. As coisas são concretas. O emuná é concreto, é uma ação. O shamaim, maim, tem dual e tudo. E você nota que a gente, em português, a gente coloca o verbo depois. Você fala assim em português. A palavra veio. Em hebraico é vayerir devar. E veio a palavra. E por que isso já dá uma diferença? Por que eles colocam um verbo na frente? Isso já mostra uma forma de pensar. Ação. E esse detalhe que ele falou do nome é tão interessante que o nome, quando a pessoa muda de vida radicalmente, como Yaakov... Sim, mudou o nome. Israel, Mudou o nome. Olha que Avram Avram, não tinha filhos. Avraham foi acrescentado um rei e ele teve filhos. que é pai. Com Sarai, que virou Sará também. Sará. Agora, olha aqui que interessante, na Bíblia, você mencionou que a questão dos filhos de Jacó com Léa. Sim. Olha que interessante como é que cada filho, ela explica o significado. Exatamente. Ele falou, por exemplo, olha, Reuven. eu vou ler aqui, ó, tô lendo para quem quiser acompanhar de casa, Gênesis capítulo 30, diz assim, olha, vou ler aqui, perdão, 29, verso 31. Quando o Senhor viu que Lia, ou Léa, era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Léa ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, porque disse, o Senhor viu a minha aflição. Aí você vê, Ruben, em hebraico, a exclamação é Ru, Ben é filho. Reu é vejam, Ben, meu filho. Ó, filho, vejam, meu filho. Percebeu? Ruben. Sei. Me chama Ruben. Claro. Aí você vai pro outro aqui. Aí quando ela fala assim, aí ela ficou grávida, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu este filho. O Senhor ouviu. E o nome do menino é Shimeon, que a gente fala em português, Simeão. Shimon. Shimon, Shema é Escutar, ouvir, escutar em hebraico. Aí você tem o outro, aí é o terceiro.
Ela fala mais uma vez, dessa vez o meu marido se unirá a mim. Aí ela deu o nome de menino de Levi. E Levi é justamente aquele que está atado a, que está ligado acompanhando. E qual que é o quarto? Aí o quarto é justamente Yehud. Apam Odet Hashem. Hashem, Eu vou agradecer a Hashem, porque eu ganhei mais do que eu mereci. que é o Judá, que a gente fala em português. Até o Isaac. Você sabe que a gente tem onomatopeia. O que é onomatopeia? A essência dele, Moshe, que no futuro ele vai lerrochia, ele vai salvar os escravos. Ele vai ser o líder. Ele recusou a liderança, mas chegou um momento que ele entendeu que essa era a missão dele na Terra. Mas, por exemplo, se me perguntam, eu só estudo em hebraico, eu só estudo porque é o original. É chique, né? É o original. É. Não, mas Rodrigo, é o original, porque se você Eu tô brincando. você claro. traduz, você perde muitas explicações, você perde a essência, você perde, por exemplo, o idioma hebraico não é igual, por exemplo, o inglês. Vamos determinar que o céu vai ser sky. Então todo mundo agora vai chamar sky ou céu. Shamayim é céu. Não é só um nome. Não, a essência do céu é Shamayim, porque Sham, Maim, lá tem água. Vai chamar sky ou céu. Shamayim é céu. Não é só um nome. Não, a essência do céu é Shamayim, porque Sham, Maim, lá tem água. E nos 6 dias da criação, Deus E nunca se fala isso no singular. E nunca Deus fala no singular. Não, e Deus consolidou as águas, formando-se os céus. Então, cada